Oi, pessoal. Quinta-feira, dia de história, tá bom? E hoje a gente vai da página 22 até a página 26, tá? E assim a gente termina a nossa parte de história da apostila do volume 1, tá bom? Bom, dando então continuidade, né, à nossa aula passada. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no volume. Isso. Então, dando continuidade aqui na nossa aula passada, nós vamos falar hoje de outros povos do Nilo, tá? Do que estão em volta aí do Rio Nilo. Então, vamos lá. Há milhares de anos, outros povos, além dos egípcios, viviam nas proximidades. Professora, não muda de apostila. Volta. Vamos lá. Nas proximidades do Rio Nilo, e alguns deles formaram diferentes reinos. Então, vamos ver aqui, ó, nessa página 22, vocês têm aí um mapa, né, com essas cidades aí. Aqui vocês têm bem aqui no centro, aqui, esse daqui, ó, esse aqui, tá, é o Mar Vermelho, tá, e o Rio Nilo tá aqui, ó. Esse azulzinho fininho aqui, tá? Aqui tá o Rio Nilo. Então, aqui, vou aumentar um pouquinho. Nós temos aqui o Egito, né? E nós temos aqui, ó, as cidades que se formaram nas proximidades do Nilo. Mênfis, Tebas, Berenice, as ruínas do antigo templo de Amon, deus Ra, Napata, ó, Merói, pirâmides de Merói no Saara do Sudão, que essa parte aqui já vai por interior da África, né? Aqui, ó, nós temos Axum, obelisco de Axum, Etiópia, tá? Adani, Zélia, Meca, Medina. Esses pontinhos vermelhos que vocês estão vendo aqui, ó, essas linhas pontilhadas e linha e pontinho aqui, é a rota de comércio que eles faziam entre os reinos de Axum, os povos da Ásia e da Europa, tá? Eles faziam aí essa rota de comércio. Aqui, essa seta vai para Índia, né? Em direção à Índia. Aqui, em direção ao interior da África. E aqui em cima, em direção à Europa. Tá bom? Várias cidades, vários reinos, né? Se formaram aqui, nessa região, tá? Bom, vamos então para a página 23. Vamos lá. Aqui nós temos a nossa roda de conversa. Então, aqui nós temos, ó, número 1. No mapa, circule o nome de cidades localizadas próximas ao Rio Nilo. Então, vocês vão voltar lá no mapa e vocês vão circular o nome das cidades, né, que se formaram bem próximo ao Rio Nilo, tá? As cidades localizadas próximos ao Rio Nilo. Então, vocês vão circular todas essas cidades que estão aqui, ó. Esses pontinhos pretos, tá vendo? São todas cidades que se formaram próximos, bem próximos ao Rio Nilo, tá bom? Uma das principais é a Axum aqui, viu? Na Etiópia.
tá? Vocês vão circular o nome dessas cidades próxima do Nilo na letra A. Na letra B, converse com os colegas e professor sobre as semelhanças entre os monumentos egípcios e aqueles construídos por outros reinos situados próximos ao Rio Nilo. Então aqui, ó, vocês podem perceber, aqui ó, tá o Egito, né? As 3 principais pirâmides, né? Quéops, Quéfren e Miquerinos são as 3 principais pirâmides aí. Nós já vimos que as pirâmides eram túmulos, né? Para guardar o corpo do faraó, quando o faraó morresse, e também de familiares do faraó. E também era guardado os tesouros, né? As joias, o ouro, as peças valiosas do faraó. Então, aqui nós temos o Egito, e aqui, olha, nós temos as ruínas antigas do Templo de Amon. Olha, na letra B, tá pedindo pra gente conversar sobre as semelhanças entre os monumentos egípcios e aqueles construídos por outros reinos situados próximos ao Rio Nilo. Então, aqui, ó, nós temos no Egito as pirâmides, né, que são monumentos, né, são túmulos dos faraós. Aqui nós temos outros monumentos aqui, as ruínas antigas do Templo de Amon. Aqui, ó, pirâmide de Meroe, no Saara do Sudão. Bem parecidos, né, gente? Bem semelhantes, né? Os monumentos. E aqui nós temos o obelisco de Axum. O obelisco é esse monumento aqui, ó. Tá? Esse já é na Etiópia. Esse já se difere um pouco, né? É um pouco mais moderno o monumento aqui. Vem aqui, meu amor. Vem aqui com a mamãe, vem. Bom, 3. No mapa, acompanhe o traçado em vermelho, o que as setas indicam. Eu falei para vocês, né? Tá aqui, ó. As setas indicam o caminho que eles faziam para ir para a Europa, aqui para o interior da África e aqui para a Índia. Isso são rotas de comércio, tá? Entre esses reinos e a Ásia e a Europa. A Índia tá na Ásia, vai para cá, setinha. Aqui, não se esqueçam que nós estamos na África. Aqui vai para o interior da África, como eu já tinha falado, e aqui, Europa, tá? Bom, Reino de Kush. Há milhares de anos, na região onde atualmente se localiza o Sudão, no continente africano, existia o Reino de Kush. Nesse reino houve 2 capitais, Meroe e Napata. Antes de se tornar um reino, a região de Kush pertencia ao Egito. Os egípcios se interessavam por ouro, marfim, gado, cereais, entre outros produtos da região cuxita. Mesmo após Kush se tornar independente do Egito, né? Esses 2 reinos trocavam mercadorias e também informações entre Kush, quando Kush se separou, né? Ficou independente do Egito. Mesmo depois dessa separação, os 2 reinos continuaram se comunicando através de comércio e informações. Por exemplo, alguns deuses egípcios eram cultuados em Kush. Por volta de 747 a.C., o povo cuxita dominou o Egito por cerca de 100 anos, o que também contribuiu para misturar
as culturas desses reinos, tá? Então, aqui, ó, no mapa, vamos dar uma voltadinha aqui, ó. Nós temos aqui, ó, o Egito, né? E aqui nós temos essa área toda, tá? Foram se separando e formando outros reinos, tá? E eu quero, não colocaram aqui no mapa, aqui, ó, Napata, né? E Merói, tá? Isso aqui, ó, essa região aqui, ó, essas duas cidades, tá? É o reino de Cush, tá? Que antes pertencia tudo ao Egito, era tudo Egito, mas aí eles se tornaram independentes, mas continuaram fazendo comércio e trocando informações entre eles. Bom, vamos lá. Ó, nós temos aqui a foto, né, das ruínas do templo de Naga, no Sudão, construído pelo rei Natakamani e pela rainha Amanitere. Nossa, uns nomes, né, gente? Em cerca de 230 anos antes de Cristo. É dedicado ao leão, o deus guerreiro Kushita. Então, aqui, ó, vocês podem ver, ó, tem monumentos aqui, ó, que eram em forma de leões, né? Um deus guerreiro que eles cultivavam, que eles cultuavam, né? Muito bem. Então vamos lá. Ah, meu Deus. Aqui. O governante em Cush. Em Cush, os reis eram escolhidos por meio de uma eleição disputada entre parentes do rei. Os reis eram considerados filhos adotivos dos deuses e, por isso, também responsáveis por criar as leis que a população deveria seguir. Olha só, essa foto aqui, ó. Em Cush, os reis eram geralmente homens, mas na cidade de Merói, principalmente, entre os anos 300 a.C. e 100 a.C., o governo foi chefiado pelas rainhas-mães, chamadas de Candaces. Na fotografia, vemos um bracelete, possivelmente pertencente à rainha-mãe Amanichaketo, que reinou por volta do ano 10 a.C. Nele há imagens da deusa Ísis, adorada pelos cuxitas e egípcios. Então, aqui, ó, é um bracelete. Tipo assim, como se diz, eles colocavam no braço, assim no braço, esse tipo de enfeite, tá? Bracelete, e aqui no meio a deusa Ísis. Eles tinham vários deuses, né? Já falei para vocês, eles eram politeístas. Eles cultuavam vários deuses. Então tinha deuses, deus da morte, deus da guerra, deus da lua, do sol. Então eles tinham vários deuses. Eles eram politeístas, tá? Isso no reino de Cush. Agora vamos ver o reino de Axum, que também foi um reino muito importante nessa época. Há muito tempo, o reino de Axum se desenvolveu no local em que, na atualidade, localiza-se a Etiópia, na África. Esse reino se destacava pelas trocas comerciais que realizava com diversas sociedades dos continentes africano, europeu e asiático. Foi uma das primeiras sociedades africanas a produzir as próprias moedas de ouro. Por isso que o reino de Axum é muito importante, tá? Porque eles faziam comércio com vários locais
e foram os primeiros a produzir suas próprias moedas de ouro. Por volta do ano 350, o reino de Axum conquistou a cidade de Merói e outras cidades do reino de Cush, tá? Então, aqui, ó, nós temos lá o obelisco, ó, o monumento em Axum, ah lá. Em Axum, era costume as pessoas construírem estelas e obeliscos dedicados aos ancestrais e aos reis mortos. Os axumitas, que eram os habitantes de Axum, os axumitas adoravam deuses relacionados à natureza, o sol, a lua e as estrelas. Sua religiosidade recebeu também a influência de outros povos e por volta do ano 330, o cristianismo se tornou a religião oficial do reino, tá? Esse ano aqui, ó, por volta do ano 330, eles adotaram o cristianismo como sua religião, porque nesse tempo aqui, Cristo já tinha estado na Terra, tá? Então, vamos lá. O que é estelas? Grandes placas de pedra, algumas contêm escritas e imagens. Obeliscos, monumentos de pedra posicionados na vertical e com uma ponta geralmente em formato de pirâmide. Então, aqui nós temos, ó, tem obelisco aqui, ó, tem as placas aqui, as estelas, parecem placas mesmo, né? Enormes, altas, bem grandes. Vamos lá. Página 25, compreendendo a nossa história aqui. Leia esta imagem que é da parede do templo do deus Leão, na época dos Cuxitas. Cuxitas eram os habitantes de Cush. Olha só essa foto, essa imagem aqui, ó. Olha só. Tá? Vamos ler aqui a referência da imagem. Shoni, Hobi, deuses Amon, Horus e Apedemac, em relevo no templo construído pelo faraó Natakamani. Fotografia colorida, tal. Então, ó, os deuses, né? 3 deuses aqui, ó. Olha esse deus com a cabeça de um animal, ó. Aqui, ó. Esse, opa. Olha que interessante esse, ó. Com a cabeça aqui, ó. Vocês podem perceber que a cabeça é de um leão. Como eu falei para vocês, eles tinham deuses, vários deuses. Então, aqui a gente tem o deus Amon, o Horus e o Apedemac. Muitos deuses, né? Letra A. O que foi representado na imagem? Tá aqui, né? Ó. Deuses Amon, Horus e Apedemac em relevo no templo construído pelo faraó. Então, tá representando aí os deuses egípcios, né? B. Qual era a importância dos deuses para o povo cuxita? E aí, o que vocês acham? Para eles, os deuses, os vários deuses, porque era como vocês viram lá na outra página. Deus do sol, Deus da lua, Deus da estrela, Deus do leão, Deus... Para eles, esses deuses, eles eram os criadores e mantenedores de todo o universo, tá? Eram esses deuses que mantinham todo o universo, que eles acreditavam nisso, tá?
que mantinham todo o universo em harmonia ou não, tá? E, além disso, os governantes exerciam o principal cargo administrativo, que eram escolhidos, eram considerados filhos adotivos dos deuses. Então, o rei, o faraó, né, a rainha-mãe, eles eram considerados filhos adotivos de deuses. Olha só a importância dos deuses lá. Por que os cuxitas também cultivavam deuses egípcios? Por que os cuxitas cultivavam deuses egípcios? Tá lá em cima na hora que eu falei aqui para vocês, ó. Aqui da cidade de Cuxi, tá? Que, ó, alguns deuses egípcios eram cultuados em Cuxi também. Por quê? Porque Cuxi, antes, ele pertencia ao Egito. Então, eles continuaram com os costumes. Então, eles cultuavam os deuses egípcios, tá? Vamos voltar lá. Aqui onde nós estávamos. Aqui. Aqui. Tá? Então, era porque teve muita influência do Egito em Cuxi. Na página 26, que é a nossa última página de história, nós temos aqui, ó. Leia as afirmativas e marque V para verdadeiro ou F para falso. Os faraós do Antigo Egito eram considerados descendentes dos deuses. É verdadeiro ou falso? A religião no Egito Antigo não fazia parte do cotidiano das pessoas. Muito pelo contrário, né? Verdadeiro ou falso? Os templos egípcios eram considerados moradas dos deuses. Verdadeiro ou falso? Os egípcios antigos eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Verdadeiro ou falso? Os egípcios mumificavam as pessoas que morriam porque não acreditavam na vida após a morte. Verdadeiro ou falso? Isso daí a gente já falou numa aula passada aí, tá? Que eles conservavam o corpo, mumificavam o corpo, porque eles acreditavam que existia vida após a morte, tá? Então, veja bem o que vocês vão colocar aí, se é verdadeiro ou falso. Bom, o número 2, aqui no número 2, é uma cruzadinha, tem uma cruzadinha aqui embaixo, ó, e a resposta que vai aqui na cruzadinha é a resposta que você vai completar aqui, na letra A, na letra B, C, D e E. A ciência que estuda o Egito Antigo é chamada de... E aí? Sabe como é que ela é chamada? Egiptologia, tá? A ciência que estuda o Antigo Egito é chamada de egiptologia. Então, na letra A, vocês vão colocar aqui egiptologia. Vocês vão completar aqui e completar aqui também, tá? Letra B. As tananã, eram túmulos dos governantes e foram construídas em diversos reinos africanos. O que eram considerados os túmulos? Lembra que eu falei? As o quê? Eram considerados túmulos dos governantes. Aí vocês vão completar a palavra aqui e também aqui na cruzadinha na letra B. Letra C. Além do Egito Antigo, outros reinos se desenvolveram próximos ao rio Tananana. Falamos bastante desse rio. Aí você vai colocar aqui o nome do rio
E na letra C também aqui o nome do rio. Na letra D, divindades egípcias, ou seja, deuses, né? Egípcios, deuses ou divindades egípcias, eram cultuadas nos reinos de Cush e de um outro reino aí que foi muito importante, que a gente falou dele aí em cima. Aí vocês vão colocar o nome aqui e lá na cruzadinha também. Letra E. As cidades de Merói e de Tananã foram capitais do reino de Cuxi. Nós falamos lá em cima, tá? A cidade de Merói e de tem um nome até engraçado na pata, mas vocês vão completar aqui e na cruzadinha, tá bom? Bem fácil, gente, tá bem facinho isso aí. 3. Numere de 1 a 3 o que aconteceu no reino de Axum há milhares de anos. Indique o fato mais antigo como 1 e o mais recente como número 3. Então, vamos ver aqui. A cidade de Merói, do reino Cuxita, foi dominada pelo reino de Axum. Foi isso que aconteceu primeiro? É o número 1, número 2 ou número 3? Tá aí no texto, eu li para vocês. Algumas pessoas do reino de Axum se tornaram cristãs. Lembra que eu falei do cristianismo? Isso aconteceu primeiro, número 1, número 2 ou número 3? E aqui, o reino de Axum se desenvolveu onde atualmente se situa a Etiópia. Isso eu li, eu expliquei aí em cima para vocês. Aconteceu primeiro, número 1, ou segundo, número 2 ou número 3. Essa aqui também tá bem fácil. É só vocês darem uma olhadinha aí em cima quando eu li sobre o reino de Axum e das cidades aqui do reino de Cuxita, tá? Pessoal, é isso. Nessa parte aqui, na página 26, nós terminamos a parte de história, tá? Aqui a gente já fez, né? Que é o material de apoio, tá bom? Então é isso, pessoal, tá? Semana que vem, semana 11, tem a avaliação. E o que é para estudar, professora? Toda a parte de história que nós estudamos até aqui, nessa apostila do volume 1, tá bom? Bom estudos a todos e qualquer dúvida, me procura, tá? Beijos, saudade de vocês. Tchau.